Boa noite a todos. Com a graça de Deus, vamos iniciar os trabalhos desta noite. Essa presidência pede a colaboração de todos para que essa noite se torne uma noite hiper agradável e, com certeza, com a colaboração de todos, vamos realizar uma sessão solene que vai ficar registrada nos anais dessa casa para sempre. Excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal, ilustríssimas autoridades, minhas senhoras, meus senhores, nobres vereadores. Registrando inicialmente as presenças dos senhores vereadores Diogo Batista, Paulo Lacerda, Alfredo Martins, Alfredo Moura, Doutor Eduardo, Roberto Rocha, Júnior Bozella, Gilberto Rampon, Perivaldo do Gás, Pedro Gouveia, Juraci Francisco Jura e Marcelo Correia. Presença de todos devidamente registrada. Estamos reunidos nesta noite em sessão solene para, em cumprimento ao disposto no Decreto Legislativo número 1, de 27 de fevereiro de 2014, para homenagear o senhor Ministro de Estado da Saúde, Arthur Quioro, entregando-lhe o título de cidadania vicentina, outorgado em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados à população de nossa querida São Vicente. Desta forma, dando início à nossa solenidade, temos o prazer de designar os vereadores Alfredo Martins, vereador Júnior Bozella, vereador Paulo Lacerda e vereador Diogo, para constituir comissão de recepção. Solicitamos aos vereadores membros da comissão de recepção que conduzam ao plenário as seguintes autoridades que farão parte da mesa diretora. Senhor João da Silva, vice-prefeito municipal de São Vicente em exercício, no cargo de prefeito municipal. Senhora Maria Lúcia Prandi, deputada federal. Tá. Muito bem. Deputada estadual Ana do Carmo. Deputada estadual Thelma de Souza. Solicitamos aos nobres vereadores, membros da comissão de recepção, que agora conduzam ao plenário o senhor Ministro de Estado da Saúde, Arthur Quioro, e sua digníssima esposa, doutora Roseli Reis.
Continuando, solicitamos ainda aos membros da comissão de recepção que conduzam ao plenário as seguintes autoridades: a senhora Cirleia Quioro dos Reis, mãe do senhor ministro Arthur Quioro. Mãe, acho que ela fica lá mesmo, né? A senhora vai ficar ali mesmo, só para... Doutor Fausto Figueira, assessor especial do ministro da Saúde. Senhor Emerson dos Santos, secretário de Habitação e coordenador regional do PT. Você tá gordinho, hein? Vereador Conrado Carrasco, vereador Itanhaém. Doutor Antônio Rua Vieira, secretário de Saúde de São Vicente. Já entrou? Doutor Antônio Carlos Alves da Silva, secretário de Governo de São Vicente. Senhor Félix Alberto Ballerini, provedor da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de São Santos. Senhor Francisco Neto, ex-vereador à Câmara Municipal de São Vicente, representando o deputado federal Vicente Cândido. Senhor Evaldo Stanislau Afonso de Araújo, vereador à Câmara de Santos e presidente da Comissão de Saúde e Higiene da Câmara de Santos. Doutor Wilton Reis Brito, presidente do PT de Itanhaém. Manda para chamar todo mundo, não dá. Possível. Já chamei. Vereadora Janaína Balares, vereadora à Câmara Municipal de Praia Grande. Fábio Moura, vereador de Cubatão, representando o presidente da Câmara de Cubatão, Wagner Moura. Doutor Marcos Estevam Calvo, secretário municipal de Saúde e ex-vereador à Câmara Municipal de São Vicente, representando o senhor Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos. Só uma pequena satisfação a todos, as autoridades que não foram convidados, mas se façam presentes da mesa, porque todos nós sabemos que fica muito difícil.
Peço que os vereadores voltem aos seus devidos lugares. Me ajudem. Vereador Adilson dos Santos. Dos Santos. De Santos. Vereador Adilson Júnior, que eu sou sem o papel, amigo, radialista. Grande vereador. Dando continuidade, convidamos agora todos os presentes para acompanharem a apresentação dos hinos brasileiro e de São Vicente. Por gentileza. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela e sorte pálido do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos reinos desde sombras mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, consegues da justiça crava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. De eterna luz e graça, que a Mãe de Deus, brindando a natureza, plantou o marco forte de uma raça, naquela terra virgem vislumbrando
o seu poder no céu estrelejado, ergueu o pote altiva caminhando, seguiu o rumo já por Deus traçado. Assim na leonada, na luz alvissareira, surgiu predestinada a célula primeira, o verde da esperança, o ouro da riqueza, no azul o céu da bonança, no branco de pureza. Teu passado era o São Vicente, bem total cheio de glória, perante o qual se curva reverente o povo que conhece a tua história. Viste o Brasil nascer, crescer gigante, acalentando em teu amor profundo, e transformar-se belo radiante, iluminar o sol do novo mundo. Assim na leonada, na luz alvissareira, surgiu predestinada a célula primeira, o verde da esperança, o ouro da riqueza, no azul o céu da bonança, no branco de pureza. Estou vendo aqui, lendo, acho que muita gente já leu também, mas escolhi uma faixa ali. O vereador Alfredo Martins felicita o mais novo cidadão vicentino, o ministro Arthur Quioro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os colegas, a todos os senhores vereadores presentes, pela confiança que depositaram neste vereador para estar presidindo esta brilhante sessão solene. E quero dizer ao ministro, ao senhor ministro, que me sinto honrado em estar aqui, todos nós, né? Nos sentimos honrados, porque o respeito desse legislativo realmente existe para com Vossa Excelência. Eu lembro lá em 93, quando o amigo era secretário de saúde, interviu no São José e outras ações por parte do governo PT, onde o ministro Arthur era secretário da saúde, e muitas batalhas aconteceram dentro e fora da Câmara Municipal. E hoje, aqui em São Vicente, onde vai receber o seu título de cidadão vicentino, o mais novo cidadão vicentino, aprovado por unanimidade. Todos os senhores vereadores fizeram justiça a esse homem que merece todo o nosso carinho e todo o nosso respeito. Convido agora o nobre vereador Alfredo Martins, por ser o autor da propositura, para fazer a saudação ao nosso homenageado desta noite. Senhor Prefeito Municipal em exercício, João da Silva, Senhora Deputada Estadual Thelma de Souza, Senhora Deputada Federal Maria Lúcia Prandi, Senhor Fausto Figueira, em nome de Fausto, todas as autoridades presentes, nosso amigo Arthur Quioro, a sua esposa
Roseli Reis, sua mãe, Cirleia Quioro, senhores vereadores da região que aqui nos acompanha, senhoras e senhores, boa noite a todos. A saúde no Brasil é um desafio e os desafios só podem ser enfrentados por aqueles que têm coragem de enfrentar os problemas de peito aberto. Mais do que qualidade técnica, aquele que se dispõe a estar à frente dos órgãos que pensam, planejam e executam saúde no país devem ter o compromisso de humanizar o atendimento e tornar melhor o acesso aos serviços, dando qualidade de vida aos cidadãos. Lembro-me que, em 4 de janeiro de 1993, a coragem foi determinante para que nosso município, já tão castigado pela precariedade dos serviços de saúde, tivesse mantido de pé seu único hospital público, o São José. Por trás dessa história, o nosso homenageado de hoje, Dr. Ademar Arthur Quioro dos Reis, o qual também posso chamar de companheiro, já que comungamos dos mesmos ideais partidários. Dr. Arthur Quioro, hoje ministro da Saúde do governo Dilma, foi secretário municipal de Saúde de São Vicente, entre os anos de 1993 e 1995. E foi... 95 não, 96. E foi nesse período que deixou seu legado ao município, fazendo com que esta Casa de Leis, outrora tão dura e crítica das decisões tomadas à frente da Secretaria, reconhecesse, por meio da outorga de hoje, seu importante papel, lhe concedendo a maior honraria que este Legislativo pode oferecer, o título de cidadão vicentino. Graduado em Medicina pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, com residência médica em Medicina Preventiva e Social pela Unesp, Arthur Quioro é mestre em Saúde Coletiva e doutor em Ciências pelo Programa de Saúde Coletiva da Unifesp. Um histórico acadêmico para ninguém botar defeito. Mas, como disse no início, a formação técnica não tem relevância se quem estiver à frente de um setor tão importante que lida com a vida e a morte diariamente não tiver sensibilidade e competência para assumir os desafios. E esse não é o caso de Arthur Quioro. Haja vista seu corajoso papel na intervenção do hospital. O hospital enfrentava uma greve de funcionários. Era necessária a situação a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços naquele que era praticamente o único hospital público não situado em Santos e com maternidade, do litoral sul até o Vale do Ribeira. Caso a greve continuasse, São Vicente não registraria nascimentos em hospital. Não daria atendimentos pelo sistema de saúde, o que seria um verdadeiro desastre. A intervenção foi aprovada em plebiscito pela população e mostrou-se absolutamente necessária e urgente. Apesar de fortes resistências políticas enfrentadas pelo Partido dos Trabalhadores e pelo ex-prefeito Luca, o então secretário Arthur Quioro não se deixou abater e optou por enfrentar corajosamente a situação, tendo a sábia decisão de manter aberto o Hospital São José, que não atendia apenas os vicentinos, mas também a população de outras cidades vizinhas. É claro que a intervenção não foi de todo positiva. Outros setores da cidade foram prejudicados pela redução de recursos e investimento que tiveram que ser elevados para atender a demanda da saúde. Porém, a medida possibilitou mais do que a continuidade do atendimento. O hospital, que contava apenas com 13 leitos hospitalares, passou a ter 208 quartos disponíveis à população. A passagem de Arthur Quioro por São Vicente também foi marcada pela implantação das polissaúdes.
e pelo início da municipalização do setor no país. São Vicente esteve entre as primeiras 24 cidades brasileiras inseridas nesse sistema, que possibilitou a agilidade do atendimento e ampliação da rede. Foi nesse período também que o Conselho Municipal de Saúde foi criado. São Vicente foi apenas o início de uma longa carreira de sucesso. Arthur Quioro tem uma ampla experiência na área de saúde pública. Foi diretor de Departamento da Atenção Especializada no Ministério da Saúde. É professor de saúde coletiva na Faculdade de Fisioterapia e da Faculdade de Medicina, ambas na cidade de Santos. É pesquisador da linha de Política, Planejamento e Gestão em Saúde do Departamento de Saúde Coletiva da Unifesp. Desde janeiro de 2009, exerceu o cargo de secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo. E em 2011, tornou-se presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo para o seu segundo mandato à frente da instituição. Por sua vasta atividade acadêmica e sua vida profissional fundamentada na retidão e dedicada à construção do Sistema Único de Saúde, foi convidado pela presidenta Dilma Rousseff para assumir o mais alto posto que um profissional de medicina possa ocupar no país, o cargo de ministro da Saúde. Durante o exercício dessa nobre missão, tem enfrentado pela forte resistência contra a implantação do programa Mais Médicos, que tem sido amplamente aprovado pela população do nosso país e que se mostrou totalmente adequado a atender às carências de médicos na rede pública de quase todos os municípios do nosso país. Apesar da resistência de alguns setores menos preocupados com as carências na área de atendimento à saúde da população, o programa, especialmente aqui em São Vicente, tem produzido ótimos resultados. Aproveito o momento para ressaltar que São Vicente é um celeiro de bons profissionais. Além do nosso homenageado, quero citar outros que passaram por nossa cidade e hoje estão em Brasília, exercendo cargos importantes, como as companheiras Valéria Gonelli, do Ministério do Desenvolvimento Social, Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação, e também o ex-ministro do Turismo, Luiz Barreto, atual presidente do SEBRAE. Aliás, temos um grande número de profissionais da Baixada Santista por lá, como, por exemplo, o ministro da Educação e hoje da Casa Civil, Aloísio Mercadante, o que facilita que a região tenha um olhar diferenciado e, consequentemente, receba maior atenção. Muitos anos se passaram e muita coisa ainda precisa ser feita na saúde, companheiro Arthur. Precisamos ainda de um hospital público. O município não tem condições de custeio, precisa do apoio da União e do Estado. Assim como aconteceu com os projetos habitacionais que tive a oportunidade de estar à frente no município. Precisamos criar esta parceria no âmbito da saúde também. Embora a União seja parceira de primeira hora no encaminhamento dos recursos para as obras de reforma das unidades de saúde do município e as 3 UPAs que serão instaladas na Cidade Náutica, no Jardim Rio Branco e no Maitá. A da Cidade Náutica já está em processo de obras, provavelmente ficará pronta até o final do ano. A do Jardim Rio Branco e do Maitá, o secretário da Saúde deve colocar em processo em licitação por esses dias. Tenho certeza, amigo Arthur Quioro, que agora, mais do que nunca, saindo daqui como cidadão vicentino, sua atenção com a nossa cidade, que já é grande e especial, terá uma nova característica. Terá o olhar de um filho apaixonado por sua mãe. Esta Câmara ficou entusiasmada com o reconhecimento dado a esse profissional da saúde, que tantos amigos conquistou em São Vicente, graças ao importante trabalho realizado junto à população,
melhorando o acesso aos serviços públicos de saúde. Por este motivo, objetivando prestar-lhe merecida homenagem, é que este Legislativo aprovou, por unanimidade, e aqui nós temos quase que a unanimidade dos vereadores dessa casa, a concessão de título de cidadão vicentino. Parabéns, doutor Arthur Quioro. São Vicente se orgulha muito de você, e eu quero dizer, o Partido dos Trabalhadores de São Vicente também tem muito orgulho de Vossa Excelência. Boa noite e obrigado. Aproveitando, neste momento, convido o vereador Alfredo Martins para fazer a entrega do título de cidadania vicentina ao senhor ministro de Estado da Saúde, Arthur Quioro. Convido também todos os senhores vereadores para fazer a foto com o ministro, para deixar registrado nesta casa. Por gentileza. Registro também a presença do doutor Rui Paiva, secretário de Saúde de Guarujá. Logo em seguida, após a sessão, os fotógrafos vão registrar as fotos bem à vontade com o ministro, com certeza. Estava consultando aqui a assessoria da mesa, ministro, e a assessoria me informou que é o primeiro ministro a receber nesta casa essa honraria. É uma informação da assessoria da mesa, eu gostaria de passar essa informação ao senhor. Representando a classe médica, convido agora a doutora Yasmin Terreiro, do programa Mais Médicos para o Brasil, para fazer a entrega de arranjo de flores à senhora Roseli Reis, esposa do senhor ministro da Saúde, Arthur Quioro dos Reis. Convidamos agora o ministro Arthur Quioro para fazer uso da palavra. Eu queria saudar o prefeito em exercício de São Vicente, João da Silva, e, em nome dele, saudar todos os secretários, dirigentes, trabalhadores da Prefeitura Municipal de São Vicente, que ele transmite o meu abraço ao prefeito Billy. Queria saudar, em nome do vereador Roberto Roja, que preside esse ato, e do meu companheiro, o vereador Alfredo Martins, Alfredinho, a todos os vereadores que compõem essa Câmara, agradecer a essa honraria que vocês me concedem hoje. Eu me sinto, de fato, muito honrado de poder viver este momento, de receber desta cidade este título que tem um significado simbólico extremamente importante na minha vida. Eu queria dizer para vocês, e a minha mãe, minha querida mãe, cuja família, metade da família morava aqui em São Vicente, e a gente passou boa parte da minha infância, da minha adolescência, né, vindo às casas dos meus tios. Eu tinha um tio, o tio Ruques, que era proprietário de um ferro velho aqui no Catiapuã, e ele tinha um filho, né, que faleceu muito jovem, agora aos 44 anos de idade,
48, é isso? 48 unidades. Ele era o Arthur Quioro Neto. E como vocês viram, meu nome é Ademar Arthur Quioro dos Reis. Mas acabou pegando o Arthur Quioro, né? E esse meu primo, que trabalhava no Ferro Velho aqui no Catiapuã, né? Particularmente quando o diretor, o editor, dono do jornal Vicentino, né, o pai do vereador Roberto Rocha, fazia aquelas manchetes maravilhosas com o meu nome, ele dizia assim: puxa vida, Arthur. E também me chamava de Arthur, de Arthurzinho, né? Ele dizia o seguinte: você apronta e eu levo a fama, né? Então, assim, eu divido essa honraria, de fato, com uma parte significativa da minha história, da minha família, né? Que, de fato, tem a sua trajetória nessa cidade. A minha mãe sabe do que eu estou falando, dos queridos irmãos, tios, primos, muitos deles ainda vivem aqui na cidade, de tal maneira que eu nunca me senti um estrangeiro na cidade de São Vicente. Muito embora tenha sido, durante muito tempo, tratado como, né? Isso sem mágoa, eu sei que faz parte da política, né? Da parte talvez não muito boa da política, mas a democracia é bom por causa disso, né? Depois de algum tempo, depois de 18 anos em que eu concluí o mandato de secretário, o período à frente da Secretaria de Saúde, mais especificamente da autarquia do Cesaso, né? Eu tenho a honra de compartilhar com vocês dessa homenagem, digo de verdade. Embora só o Roberto Rocha fosse vereador, né, dos que preservam o mandato ainda, daquela composição da Câmara de Vereadores, aliás, você e o prefeito Billy, né, que era vereador na época em primeiro mandato, né? Mas é muito, muito importante para a minha vida, para a minha história, e em particular para a história de muitos companheiros, vários aqui hoje presentes, que construíram comigo, e hoje também já vou me referir rapidamente. Então, quero agradecer de coração. Quero agradecer a minha sempre prefeita de Santos, a deputada Thelma de Souza, né? Agora deputada estadual, querida amiga, companheira. Quero agradecer a minha querida companheira também, minha presidenta, Maria Lúcia Prandi, deputada federal, agora lá em Brasília, me ajudando muito no Congresso Nacional, né? Enfrentando uma pauta nas últimas semanas enlouquecedora. Vocês não imaginam que um deputado, uma deputada, né, trabalha, as pessoas acreditam muitas vezes, né, Maria Lúcia, que não é um trabalho intenso, é extremamente extenuante. A Maria Lúcia está vivendo essa experiência e ajudando demais a gente lá no Ministério da Saúde. Eu queria saudar meu companheiro Fausto Figueira, que agora é meu assessor especial, me ajudando muito lá em Brasília, né, compondo a minha equipe. Eu queria também saudar o Antônio Rua Vieira, secretário municipal de saúde. Antônio Rua, eu queria te dizer o seguinte: vale a pena essa experiência, viu? Ela é gratificante, ela é extremamente árdua. Eu fui secretário municipal de saúde, somando São Bernardo e São Vicente, durante 9 anos. E é uma aprendizagem que não tem tamanho. Então, saudar você, em seu nome, toda a atual equipe da Secretaria Municipal de Saúde de São Vicente. Eu sei que tem muita gente competente, muita gente dedicada, que atua aqui na saúde de São Vicente, que não deixa a peteca cair. Então, eu queria saudar em seu nome a todos vocês. Eu queria fazer uma saudação especial ao meu companheiro Rui Paiva, que foi secretário comigo na época do Guarujá, compartilhou comigo aqueles momentos. Eu fui o único, Rui, que sobrevivi os 4 anos, não sei se você lembra disso, numa época de hiperinflação, época de início do Sistema Único de Saúde. Vocês imaginam o que era uma hiperinflação, que em alguns meses batia na faixa dos 80%, 120%. Todo o pagamento dos hospitais, dos prestadores, inclusive das prefeituras, o governo federal mandava com 45 dias de atraso, na verdade, na época tinha INAMPS ainda. O INAMPS mandava para o governo estadual e o governo estadual segurava 2 meses a fatura. Então, aquilo que a gente produzia no Hospital São José, que o Rui produzia no Hospital Santo Amaro, naquele período, a gente recebia, normalmente com 200% a 300% defasado, por causa da hiperinflação, e 3 meses depois, né? Aquela leva de prefeitos, de prefeitas, teve uma enorme dificuldade, né, de fazer a administração pública. E nós, que vivemos a década perdida, né, sofremos muito com isso. Foi muito difícil
fazer gestão pública qualificada num contexto. Acho que muitos de nós sequer conseguia ter clareza do que significou a década perdida, a década de 90 no nosso país. Nós tínhamos acabado de aprovar uma Constituição Federal em 1988, que era uma Constituição soberana, solidária, cidadã, que dizia saúde é direito de todos e é dever do Estado. Mas elegemos Fernando Collor de Mello. E todo o ideário neoliberal, que de forma fracassada já passava a ser implantada na Europa e em outros países do mundo, passou a ser implantado aqui. Então nós passamos a viver uma contradição. A Constituição dizia uma coisa. As primeiras experiências de municipalização, como foi a experiência conduzida pela Telmo e pelo Davi Santos, foram profundamente exitosas, mas foram sendo insidiosamente torpedeadas por uma política econômica desastrosa, neoliberal, conservadora, antidemocrática, antipopular, que era, acima de tudo, anti-SUS. Enquanto o SUS, ainda hoje, enquanto política de Estado, fala a favor da generosidade, da solidariedade, de princípios tão fundamentais como ter um sistema universal, ou seja, um sistema de saúde para todos, em que saúde seja direito do cidadão e seja um dever do Estado, o nosso Estado brasileiro aprofundava como política de governo, tá certo? Com a sanha do empresariado, com as viúvas da ditadura, um projeto de destruição do ideário que tinha na nossa Constituição Cidadã. Nós vivemos um período muito duro, né? Eu chamo aqui o testemunho do Rui, que compartilhou com isso, do Marcos Calvo, hoje secretário municipal de saúde, aqui representando a quem quero saudar, que era junto com o Alfredo Scaff, né, os meus principais companheiros. O Marcos viveu a experiência de ser o interventor do Hospital São José, hoje volta ativa, né, depois de ter assumido a Secretaria de Diadema, hoje está à frente da Secretaria de Saúde de Santos, e sabe que apesar das dificuldades a gente vive um outro tempo, né, um tempo que nem de longe chega perto ao grau de dificuldades. Não digo isso para justificar os problemas que nós enfrentamos, porque se teve uma experiência de gestão que até hoje é considerada no Brasil como extremamente exitosa e referencial, por incrível que pareça, foi a experiência que nós vivemos de 1993 a 1996 na cidade de São Vicente. Porque as pessoas diziam que Santos, que Volta Redonda, que Curitiba, que Belo Horizonte, que eram cidades que tinham avançado no SUS depois de 1989, eram exceções porque eram cidades ricas e eram cidades em que o SUS era viável. E nós mostramos aqui em São Vicente uma equipe muito jovem, uma equipe muito comprometida, de gente que colocou a sua vida a serviço dessa cidade, muitos que nem tinham ligação com essa cidade. Eu ainda tinha essa ligação afetiva, não só pela vizinhança de Santos, mas por compartilhar uma parte da minha família, mas muitos, né, nunca tinham vivido em São Vicente, vieram para cá e foram profundamente destratados, como se compartilhar a vida, compartilhar o esforço de fazer gestão pública fosse um ato de agressão aos vicentinos, que aos poucos foram se acomodando, foram percebendo que muitas dessas pessoas tinham optado por viver um projeto de vida nessa cidade e dedicar boa parte de 4 anos intensos a poder melhorar a vida da saúde da população aqui da cidade. A quem que eu me refiro? Olha, eu não consegui ver todo mundo que está aqui, por 2 motivos. Primeiro, que eu entrei muito rápido, e segundo, porque eu estou sem óculos. Aos 50 anos de idade, né, as coisas começam a pegar. Mas eu me refiro a companheiros que eu vi aqui, né, como a Cida Matos, a Bia Mãe, que agora já é Bia Avó, ao Luiz Paulo, a Jocelene, a Fátima Gaúcha, a Suzana Robortella, uma vicentina genuína, nascida no Hospital São José, né, e que revolucionou a saúde mental dessa cidade junto com a Iana, o Alfredo Scaff, que eu já citei, a Claudinha, o Jair, o Gilberto, a Rose, que está aqui, essa eu vi, a Aida, o próprio Marcos, Paulinho, o Glaucio, que hoje começou a trabalhar comigo lá em Brasília. Eu sei que tem mais gente aqui, eu peço desculpa por não conseguir citá-los a todos e a todas, mas foi um time montado aqui, um time formado nessa cidade. Nós estabelecemos um curso de especialização em saúde pública
com a Unesp, usando o CEPEL, o primeiro processo de formação do CEPEL aqui na cidade, e nós formamos um time de gestores que até hoje ajuda a administrar, a dirigir a Secretaria de Saúde dessa cidade. Nós tínhamos, apesar de sermos muito jovens, a compreensão de que talvez a nossa passagem por essa cidade não fosse para a vida inteira, e que nós precisaríamos deixar um legado, e que o maior legado que a gente poderia deixar era o investimento na formação dos trabalhadores, o investimento nos quadros, na profissionalização do time que fazia a gestão da autarquia, do CESASV, da Secretaria Municipal de Saúde. Era mobilizar a sociedade para que ela entendesse a importância de participar dos fóruns de gestão do SUS, dos conselhos municipais, da conferência municipal, de todo e qualquer espaço democrático, de democracia participativa. Ou seja, que a gente exercesse plenamente a cidadania. Eu estou falando várias vezes em juventude. Eu, quando vim para cá, eu tinha 28 anos de idade. Aos 28 anos de idade, eu tinha um filho recém-nascido, com 1 aninho, o Rafael. Aliás, 2 aninhos, né, Rose? Aliás, o Rafael, né, nós começamos a namorar na Ilha Porchá. Eu comuniquei a Rose que o resultado imunológico de gravidez tinha dado positivo do primeiro filho, também aqui em São Vicente, num passeio, numa tarde muito bonita, tá certo? E o Dedé, né, hoje fazendo direito, né, também foi concebido, né, no momento que nós viemos para cá. 2 filhos, hoje nós temos 4. Né, 4. Não, senhora. Não, senhora, nem todos daqui da Ilha Porchá em São Vicente. Mas essa história faz parte da vida. A gente é muito mais região metropolitana do que a gente imagina, né? Mas a gente veio para cá muito jovem. E eu queria dizer para vocês que eu aprendi demais com essa cidade. Eu acho que eu sou hoje um gestor público muito dedicado. Um pouco sabido, aprendi muito. Ganhei muita competência, mas eu devo demais aos 4 anos que eu trabalhei na administração municipal de Santos, com a Thelma, com uma grande referência em saúde pública, que foi o Davi Capistrano, com a equipe que nós tivemos em Santos. Mas eu aprendi demais aqui em São Vicente, demais. Eu nunca vou me esquecer do dia da intervenção no São José. Nunca vou me esquecer. Eu estava de plantão no pronto-socorro de Boiçucanga, num domingo à noite, eu e o Alfredo Scaff, quando o Luca me ligou, isso era dia 2 ou 3, dia 3 de janeiro de 1993, e disse o seguinte: o Hospital São José está fechado há meses, já tinha um período muito grande que ele estava fechado, em greve, sem nada, eu não aguento mais essas ambulâncias passando para Santos e não fazer nada, eu quero fazer a intervenção. Isso eram umas 7 horas da noite, eu despenquei, vocês imaginam o que é sair de Boiçucanga, do plantão, o Alfredo ficou sozinho no plantão, e eu vim para cá, cheguei 1h da manhã na casa do Luca, tinha lá o time de secretários, Irineu, Márcio Magalhães, o nosso secretário jurídico, alguns já falecidos, inclusive, e todo mundo tentando convencer o Luca de que era uma loucura fazer a intervenção no Hospital São José naquelas condições, do primeiro dia de governo, e ele não abria mão. E eu, naquele momento, também achava que nós tínhamos que ter um maior conhecimento da realidade, nós estávamos entrando numa cidade que estava num profundo crise, num estado de calamidade pública. E ele decretou, no dia 4, primeiro dia útil de governo, o dia 4. Eu me lembro do Marcos, a Suzana, e mais o Alfredo, e acho que a Jocelene, se não me engano, chegando, e o Gilberto, chegando em frente ao antigo prédio da secretaria, que ficava em frente ao São José, para trabalhar às 7 horas da manhã, e eu dizendo para eles: mudou o plano, nós não vamos entrar na Secretaria de Saúde, nós vamos entrar também do outro lado da rua. Você lembra disso, Marcos? 4 horas da manhã nós fomos dormir, às 7 horas da manhã nós estávamos lá. E às 11 horas da manhã, quando a gente chegou, o Lucas já com o decreto de calamidade pública assinado, o decreto de intervenção assinado, nós entramos no São José. Quem lembra do Lucas, não sei se ele está aí, mas quem lembra do Lucas, ele tinha aquela coisa toda, né?
pomposa, tal, ele entrou e chegou para o provedor que na porta do hospital nos recebeu muito gentilmente, e o Luca entregou para ele o decreto de estado de calamidade pública, o decreto de intervenção, e o provedor pegou o molho de chave e disse assim: Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Virou as costas e talvez tenha sido o momento mais feliz da vida dele, né? Porque a administração pública tinha assumido a responsabilidade. Foi muito difícil, mas a gente colocou os 210 leitos para funcionar naquele contexto de hiperinflação e etc. Quando a gente estava começando a colocar o hospital para funcionar... Estou dando um trabalho para você hoje, né? Estamos colocando o hospital para funcionar, só aconteceram os primeiros casos de cólera na cidade. E nós tivemos que enfrentar, com a intervenção, uma epidemia de cólera, com o governo do estado de São Paulo resistindo para assumir que nós vivíamos uma epidemia de cólera, naturalmente porque o saneamento básico, desde aquela época, como ainda hoje, continua sendo responsabilidade do governo do estado, e ele continua até hoje não dando conta nem de saneamento da água no nosso estado. E nós tivemos que enfrentar a epidemia de cólera. Vocês imaginam o que é a cidade destruída, não tinha unidade básica de saúde, não tinha nada de saúde mental, não tinha nada de AIDS, nada de nada. O São José, sob intervenção, nenhuma ambulância da cidade rodando. Rua, tenha certeza, você está com uma situação muito diferente da que nós pegamos em São Vicente, que o Rui pegou no Guarujá, e que não foi o que a Cidinha e o Cláudio Mairovitch, quando o Davi se elegeu prefeito de Santos, herdou da Thelma. Era uma outra situação. Por conta da epidemia de cólera que nós combatemos, nós tivemos mais de 50 casos e tivemos 4 óbitos por cólera. Vou contar uma coisa que talvez poucos de vocês saibam. Nós conseguimos, na época, 4 milhões de reais da Funasa para conseguir fazer a macrodrenagem do México 70. E foi graças ao esforço do menino, de uma equipe de moleques, como éramos nós, que o México 70 hoje tem um projeto de macrodrenagem, de habitação e etc. Talvez essas coisas vão se perdendo, mas foi por conta da cólera e foi por conta do esforço da Secretaria de Saúde de São Vicente que o México 70 teve seu projeto de macrodrenagem, e hoje a cidade ainda enfrenta problemas de macrodrenagem, mas já começa a ter uma outra realidade, né, com projetos desenvolvidos e assim por diante. Nós implantamos 21 unidades básicas de saúde na cidade. Nós construímos aqui o primeiro CAPS, o CAPS Mater, integrado com o trabalho da reforma psiquiátrica, enfrentamos com toda a dificuldade. Nós montamos o programa de DST-AIDS, nós transformamos onde hoje é o CREI, o antigo Centro de Saúde do Estado, no ambulatório de especialidades. Nós montamos no México 70 a primeira equipe de agentes comunitários de saúde da Baixada, porque nem em Santos tinha agente comunitário de saúde na época. E nós montamos as primeiras equipes lá na UBS do México 70. Nós conseguimos coisas que são inimagináveis. Nós pegamos a mortalidade infantil em 32 óbitos por 1.000 habitantes, e em 4 anos nós deixamos a mortalidade infantil em 17 por 1.000. E eu lamento muito que a região não tenha ainda abaixado essa mortalidade abaixo de 10, porque é possível. É possível, é um compromisso, é uma responsabilidade. Sabe qual era a tecnologia que a gente tinha? Porque dinheiro não tinha. Eu lembro muito bem, depois que virou o real, né, que teve o URV, e aí eu consigo, porque na época a gente não tinha noção por causa da hiperinflação, nós tínhamos um teto financeiro, Rua, que era de R$17 por habitante ano, para cuidar da saúde integral da população vicentina. Vou repetir, R$17 por habitante por ano. Hoje, só o piso de atenção básica que o Ministério da Saúde transfere para as prefeituras já é da ordem de R$25. Só uma das referências, sem contar os outros recursos. O total do recurso. Apesar disso, nós somos pioneiros. Era um município pobre, um município com muita dificuldade, 1/3 da população morando em favelas, 2/3 morando em condições muito precárias, mas nós fomos referência na área de gestão, na municipalização, na gestão semiplena.
Eu fui presidente eleito, com 31 anos de idade, eleito presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, que foi uma honra para a cidade, mandato por 2 anos. Depois, como secretário de São Bernardo do Campo, eu voltei a ser eleito presidente e reeleito por um 3º mandato, mas inimaginável que a gente tivesse o espaço que teve. Representei a cidade no Conselho Estadual de Saúde, no Conselho Nacional, na Comissão Intergestores Tripartite, e eu tenho absoluta convicção de que a expressão correta não é eu falar na primeira pessoa do singular, mas falar nós, né? Eu devo muito, Emerson, em seu nome quero cumprimentar toda a militância do PT, tá certo? Aos nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores. Devo muito. Nós militamos muito em defesa do SUS. Nós militamos muito na defesa de um projeto para a cidade. Um projeto que depois foi tendo continuidade com outras forças políticas, porque assim é a democracia. E eu fico muito feliz que hoje estejamos aqui, diferentes forças políticas representadas, fazendo uma homenagem ainda que 18 anos depois, mas consolidando um projeto para essa cidade. Porque todos nós, e o Roberto vai lembrar disso, Alfredinho trabalhava com a gente na administração, estou vendo aqui o Brito, Francisco Neto, companheiro que eram vereadores na época, que também assumiram o cargo de secretário, Sérgio Martins, Irineu, Márcio Magalhães, Vicente Plá e Trevas, que também hoje trabalha com o Fernando Haddad, numa importante secretaria em São Paulo, vários companheiros. Nós sabíamos, todos nós, o Márcio França, que era o líder do governo na Câmara dos Vereadores, foi durante quase 2 anos e meio, todos nós sabíamos que essa cidade precisava de um projeto de união de forças para consolidar pelo menos um ciclo de desenvolvimento que tivesse de 16 a 20 anos num planejamento de recuperação do conjunto de situações, de constrangimentos econômicos, financeiros, mas, acima de tudo, da ausência de um projeto de cidade. Eu não tenho capacidade, senhoras e senhores, de dizer para vocês se hoje essa cidade ainda tem, ou ela é portadora de um projeto de desenvolvimento. Mas quero dizer para vocês que agora, como cidadão vicentino, que sou, como cidadão vicentino, por adoção, mas por essa, acima de tudo, por essa honraria que vocês me concedem hoje, me sinto muito comprometido em ajudá-los a pensar e a construir um projeto estratégico para essa cidade. São Vicente faz parte da história desse país. São Vicente é uma cidade de trabalhadores e trabalhadoras, que não podem ser vista como uma cidade dormitório, que tem que encontrar a sua vocação econômica social, que tem que encontrar o conjunto de oportunidades que precisa, e que precisa ser pensada no contexto da região metropolitana, e não de forma isolada. Não pode continuar como acontecia à época que eu era secretário, que 87% da população economicamente ativa de São Vicente gerava riqueza de Santos, gerava riqueza de Cubatão, e quando o vicentino aparecia em Cubatão ou aparecia em Santos, era tratado como um invasor, um cidadão de segunda categoria. Isso não tem a ver com um negócio chamado cidadania, isso não tem a ver com um negócio chamado democracia, não tem a ver com uma questão chamada região. Para pensar uma região, nós temos que pensá-la do ponto de vista econômico, do ponto de vista das políticas habitacionais, do ponto de vista da geração de emprego, do ponto de vista da educação e também da saúde. Acho, e tenho dito isso na audiência que tivemos lá no meu gabinete com os prefeitos, com os secretários, tá certo? E aproveito aqui que temos 2 secretários da região e estamos dispostos a manter o compromisso que fizemos. Nós precisamos encontrar soluções para os problemas regionais. E enfrentar o problema da atenção à saúde na região metropolitana Baixada Santista passa pela construção de um hospital regional nesta cidade. Não é um hospitalzinho. Eu estou me referindo a um hospital de, no mínimo, 300 leitos. E não deve entrar um tostão da cidade de São Vicente. O governo brasileiro, o governo federal, o Ministério da Saúde e o governo do Estado de São Paulo têm que assumir um compromisso com essa cidade de recuperação do investimento que aqui nunca foi feito. Nunca foi feito. Não é na época do Luca. É antes da época do governo Luca e depois da geração do governo Luca. São Vicente, quando muito, conseguiu entrar nas políticas. UPA, SAMU, unidade básica, mais médicos, etc. Mas nós precisamos de um investimento adicional.
e a construção de um hospital regional que seja depois custeado pelo governo do Estado de São Paulo, com o apoio do Ministério da Saúde. O Hospital São José vai rever a sua vocação, o CREI vai ter uma outra finalidade que não seja um hospital sem as condições adequadas, como ele costuma ser, porque ele segura as pontas, a gente sabe da dificuldade, e a rede vai se organizar. Vai organizar a cidade de Santos, vai organizar mais o sistema de Cubatão, vai organizar mais o sistema da Praia Grande. Então eu, como cidadão vicentino, quero aqui manifestar o meu irrestrito compromisso com essa proposta. Nós temos uma atividade de planejamento regional marcada, está dependendo apenas dos secretários municipais confirmarem, a nossa equipe está pronta para vir. Tivemos que mudar a data, porque houve uma visita do MEC na cidade do Guarujá, na dia que a gente tinha combinado para poder abrir faculdade de medicina. Então, todos nós concordamos que essa era uma atividade prioritária para a cidade do Guarujá e para a região. Então, resolvemos trocar, mas estamos aguardando. Não podemos protelar essa atividade. Sabe por quê? Porque logo, logo é hora de fazer o orçamento da União do ano que vem. É hora de fazer o orçamento do Estado no ano que vem. E nós temos que estar juntos, todos juntos, de forma suprapartidária, para poder priorizar os investimentos na cidade de São Vicente, nessa cidade que hoje eu adoto. Eu queria finalizar dizendo para vocês, muito rapidamente, que eu tenho hoje o privilégio, o orgulho de participar da equipe da presidenta Dilma, né, e ajudar a transformar a saúde do Brasil. É uma enorme responsabilidade. Primeiro, por substituir uma figura que, ao longo desses 3 anos, conduziu o Ministério da Saúde de maneira exemplar, que é o meu companheiro Alexandre Padilha. Em segundo lugar, porque nós temos muito ainda que fazer pela saúde no Brasil. O programa Mais Médicos, e eu quero saudar aqui os 19 médicos do programa, 17 cubanos, 2 companheiros brasileiros, que fazem parte do programa, que deixaram suas famílias e que aceitaram o desafio de, durante 3 anos, compartilhar com a população de São Vicente a experiência de cuidar melhor e, junto com os nossos profissionais, com os nossos médicos já existentes, com as nossas equipes, fazer a diferença na vida das pessoas. Nós estamos com o programa Mais Médicos cobrindo 49 milhões de brasileiros e brasileiras que antes não tinham acesso à atenção básica. Hoje, 14.119 médicos, portanto, 14.119 equipes de saúde da família estão completas, atuando em todo o território nacional. Pela primeira vez em 514 anos, pelo menos na contagem oficial a partir de Pedro Álvares Cabral, todas as aldeias indígenas do país contam com equipe de saúde da família completa. Os resultados são imediatos. O Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda e de enfrentamento da injustiça e da miséria desse país, criado pelo presidente Lula, do qual eu também tive a honra de participar do seu governo durante 2 anos e meio, como diretor de atenção especializada, de 2003 a 2005, o Bolsa Família conseguiu fazer coisas fundamentais. Hoje, a gente reduziu a miséria no país, a gente efetivamente reduziu a pobreza no Brasil, mas nós fizemos uma coisa muito mais importante que isso, que foi reduzir a pobreza e distribuir renda. E as pesquisas mostram o que nós temos feito. As pesquisas mostram que as crianças que estão no Bolsa Família e que são acompanhadas pela estratégia de saúde da família, conseguiram uma redução em 3 anos, da desnutrição da ordem de 56%. Conseguiram mais do que isso, uma proteção contra a obesidade, o sobrepeso, da ordem de 16%. 16%. Ou seja, o nosso governo está comprometidíssimo, até a alma, para, junto com as prefeituras, junto com as secretarias municipais de saúde, com as secretarias de educação, desenvolver um conjunto de políticas públicas que façam a diferença na vida dos brasileiros. E é um governo que tem lado.
tem lado. Fez a opção pelas pessoas que mais precisam. Fez a opção por enfrentar a luta contra as corporações, como é o caso da minha corporação médica, e garantir que 49 milhões de brasileiros possam ter direito à atenção básica à saúde. Sabe o que isso significa? 49 milhões de pessoas? Isso é mais do que uma Argentina. Isso é mais do que uma Espanha. Significa que nós tínhamos 49 milhões de brasileiros, os mais pobres, os que vivem na periferia dos grandes centros, os que vivem no sertão, os que vivem na floresta amazônica, os povos ribeirinhos, os quilombolas, os assentamentos rurais, que não tinham direito àquilo que é mais elementar, ao acesso às pessoas. E aí eu tenho ouvido coisas, e eu quero compartilhar com vocês, que são coisas muito singelas e que marcam um simbolismo, porque nós não queremos só colocar médico de forma emergencial. Nós queremos que as nossas equipes de saúde da família, pela primeira vez, atuem em todo o território nacional de forma completa. Mas nós queremos também abrir mais faculdades de medicina. Como vamos abrir em Cubatão e como vamos abrir no Guarujá? Sabe para quê? Para a gente resolver o problema estrutural. E se a gente precisar dos médicos cubanos, vamos pedir ajuda. Mas a gente não vai precisar daqui a 8, 10, 15 anos da mesma situação emergencial. Mas nós queremos mais do que isso. Nesse momento, nós estamos reformando, ampliando e construindo mais de 27 mil unidades básicas de saúde em todo o território nacional. Nós estamos, nesse momento, fazendo a construção de mais 700 UPAs para chegar a 1.050 UPAs em todo o território nacional. É dinheiro colocado pela presidenta Dilma, pelo governo federal, efetivamente para mudar a saúde das cidades. Nós estamos fazendo muito mais do que isso. Nós estamos enfrentando o desafio de fazer com que todas as pessoas que vivem com transtorno psíquico, ou seja, que a vida já é muito dura com elas, não tenham que sofrer internadas em hospitais psiquiátricos, em verdadeiras prisões e possam viver em liberdade, enfrentando o desafio de cuidar em liberdade. Seja a questão dos transtornos mentais, seja a questão do álcool, do abuso abusivo de álcool e outras drogas. Nós estamos fazendo a lição de casa. Agora, um governo federal só faz essa lição de casa se ele puder contar com secretarias municipais, com prefeituras, com trabalhadores da saúde, com trabalhadores da assistência social, com trabalhadores da educação, enfim, com organizações não governamentais que efetivamente assumam o desafio de mudar a realidade desse país. Eu dizia para vocês que eu tenho ouvido muitas coisas, e a que tem mais me sensibilizado é a conversa das pessoas de mais idade, quando elas se referem à mudança que o programa Mais Médicos para o Brasil está trazendo no nosso país. E eu vou dar o relato de uma senhora, ela deve ter alguma coisa em torno de 79, 80 anos, que ela me disse o seguinte: olha, tem vezes que eu não entendo muito bem o que o meu médico fala, mas eu estou me virando, a gente está aprendendo a se comunicar. Mas tem uma coisa, doutor, que eu preciso te contar. Esse médico olha nos meus olhos, esse médico toca no meu corpo, esse médico cuida de mim como nunca ninguém antes cuidou. É isso. É isso que está em jogo. Não é uma política eleitoreira, como muita gente tenta atribuir. Se isso fosse verdade, nós não teríamos adesões de 70% a 80% das prefeituras do PSDB, do DEM e do PPS, que é o mesmo número de adesão que nós temos prefeituras do PT, do PMDB, porque a saúde é um problema em todo o país, é um desafio em todo o país. O nosso desafio é cuidar com dignidade. O nosso desafio é colocar o nosso conhecimento científico. O nosso desafio é colocar as melhores evidências que a ciência nos proporcionou. É colocar aquilo que a gente tem melhor a serviço da vida. Defender a vida em defesa da vida era o slogan que nós tínhamos de 1993 a 1996. E eu quero dizer para vocês que hoje, mais do que nunca, continua sendo o slogan que mobiliza a vida, a trajetória e a esperança de futuro que rege esse novo cidadão vicentino. Eu levo para o Brasil hoje aquilo que aprendi na cidade de São Vicente. Muito obrigado a cada um de vocês por essa homenagem.
Para finalizar, digníssimas autoridades presentes, senhores vereadores, senhoras e senhores, agradecemos a presença da comunidade vicentina e das autoridades estaduais e federais nesta casa, expressando merecida homenagem ao ministro da Saúde, Arthur Quioro, em reconhecimento ao importante trabalho que realizou e tem realizado em prol da saúde da população de nossa cidade e de todos os brasileiros. Com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.